Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Júnior Nunes e esta é a quarta avaliação de TS Modularidade. O tema que eu escolhi para falar foi o tratamento de falhas em Java, tá bom? Uma forma da gente poder tratar erros de execução no programa é usando estruturas condicionais, né? If, else, por exemplo, que é o mais comum. Porém, a gente fazendo isso em Java, a gente acaba prejudicando a extensibilidade e o reuso, ok? Porque, nesse caso, quando eu uso estruturas condicionais, o tratamento do erro ele é feito simultaneamente no método servidor e no método cliente. Eu acabo engessando a estrutura do meu programa. Aqui tem um exemplo de um método que ele atualiza as datas de check-in e check-out de uma reserva, tá certo? Então, se a data de check-in ou check-out for anterior à data atual, ele vai retornar um erro aqui na forma de uma string, né? A gente vê aqui que ele retorna uma string. Ou se também a data de check-in for posterior ao check-out, ele vai retornar uma string de erro aqui, tá certo? Então, aqui a gente está fazendo o tratamento de falhas por meio de estruturas condicionais e retornando os erros nessas strings, tá certo? Aqui seria o método cliente, que vai chamar o método updateDates, tá certo? Ele recebe aqui na string erro, e ele vai verificar se essa string erro, se ela for diferente de nulo, ou seja, se eu retornei um erro, ele vai mostrar o erro aqui, e se não, ele vai mostrar o número da reserva. Então, como a gente falou, o que acaba atrapalhando o reuso da extensibilidade, porque se eu quiser, por exemplo, mudar essa frase aqui, ou qualquer coisa do tipo, eu tenho que entrar aqui dentro do módulo e fazer a alteração do módulo, tá certo? O que fere também o princípio aberto e fechado. Então, o Java ele oferece uma forma mais consistente e flexível da gente tratar esse tipo de erro, que é por meio de exceções. Uma exceção ela é qualquer condição de erro ou comportamento inesperado que um programa ele possa gerar em tempo de execução, certo? Aqui embaixo a gente tem uma estrutura, uma hierarquia de exceções. Como é que é a hierarquia de exceções? Toda exceção ela tem como base aqui, né, o objeto throwable. Esse objeto throwable, a gente tem dentro dele o erro e o exception, tá certo? Exceções do tipo erro, o programa não trata, porque são coisas que não deveriam acontecer, por exemplo, out of memory, erro na máquina virtual. Exceções exception, o compilador obriga a poder tratar ou pelo menos propagar essa exceção, tá bom? Exceto a runtime exception, que são exceções em tempo de execução, que o compilador ele não obriga a tratar. E como é que a gente faz para trabalhar com exceções? Basicamente, a gente vai utilizar a instrução try-catch, tá certo? A sintaxe dela é mostrada aqui. Então, eu tenho um try. Dentro do try, eu vou colocar todo o meu código que eu espero que tenha uma execução normal, tá certo? Ou que possa, em algum caso de uma condição anormal, acarretar uma exceção. Se ele gerar uma exceção, aí entra a parte do bloco catch aqui. Igual a gente pode ver, eu posso ter mais de uma estrutura catch, cada estrutura sendo responsável por uma exceção, tá? Então, se uma exceção ocorrer, o bloco que ele vai percorrer o catch, tá certo? E vai entrar na estrutura da exceção que foi gerada aqui dentro do bloco try. Aqui está um exemplo, tá? Nesse exemplo aqui, eu estou acessando uma posição de um vetor de strings, ok? Por meio de uma posição digitada pelo usuário. Então aqui eu vou pegar uma string e separar ela pelos espaços, tá? Vou guardar isso tudo numa string. Vou pedir ao usuário para digitar uma posição que ele queira mostrar e vou tentar mostrar isso. Se por acaso o usuário ele pode digitar um número que está fora da minha string, né? Um índice fora da string, então isso vai gerar uma exceção do tipo arrayIndex out of bounds. Nesse caso, eu vou mostrar a mensagem de posição inválida, ou ele pode também, quando eu pedir ele para digitar uma posição, ele digitar, por exemplo, uma letra. Então isso vai gerar uma exceção do tipo input mismatch exception, né? A entrada ela não condiz com o tipo esperado, e eu vou gerar aqui um erro de entrada, tá certo? É interessante a gente notar que a ordem com que os cats ele aparece ela é importante, tendo que ser da mais específica para a mais genérica, porque quando ele for verificando aqui as exceções, a primeira exceção que tiver um tipo igual ou superior naquela hierarquia que a gente mostrou ao tipo do objeto da exceção lançada, ele vai entrar. Então aqui, por exemplo, é aquela mesma estrutura, só que agora ao invés do index out of bounds, eu gerei aqui o input exception, tá certo? E o input exception, a gente vê aqui na estrutura, né? E ele está acima aqui
do input mismatch. Então, sempre que eu gerar uma exceção, ele automaticamente vai entrar aqui no exception, porque o exception ele é um tipo igual ou superior ao input mismatch. A gente tem também a estrutura do tipo finally, né, que ele finaliza aqui essa estrutura try-catch. Ele vai fazer a estrutura finally independente se ele gerou uma exceção no try ou não, tá certo? Aqui tem um exemplo, então, eu vou ter um try aqui, independente se ele entrar no catch ou não, né? Se eu conseguir executar isso aqui normalmente, ele vai executar a estrutura finally, ou se ele gerar uma exceção e entrar no catch, ele também vai gerar a estrutura, vai passar pela estrutura finally. O tratamento de falhas, a gente utiliza o throws e o true. O throws, essa forma aqui, throws exception, quando a gente coloca na assinatura do método, significa que esse método ele vai lançar uma exceção para o método do cliente poder tratar. Então aqui tem um exemplo, né? Throws parse exception. Então o método que chamar aqui o método main vai ter que tratar esse parse exception. Eu tenho também a palavra reservada throw, que é para lançar uma exceção. Aqui no caso, throw new x, ok? Sendo o x o nome da exceção. Aqui eu tenho um exemplo, né? Se por acaso aqui a data de check-in for anterior à data atual, eu vou gerar uma nova exceção. Isso aqui é aquele mesmo programa que a gente fez lá com condições, com estruturas condicionais. Agora eu estou usando exceções, né? Então, um trill null para lançar as exceções. Aqui está um pouco da bibliografia, tá certo? E agradeço a atenção de todos.